Olá, tudo bem? Sou eu de novo, a professora Lorena. Neste vídeo, trabalharemos alguns assuntos da terceira unidade. Falaremos principalmente sobre as operações com mercadorias, discorrendo sobre o inventário periódico, o inventário permanente, alguns fatos que alteram as compras e vendas de mercadorias e alguns impostos incidentes das operações de venda de mercadoria e de prestação de serviços. O termo inventário significa a relação de bens de uma organização, correspondendo à relação de bens disponíveis em estoque, seja para venda, locação, como também podem ser os itens que serão utilizados na fabricação de produtos a serem comercializados pela empresa. Este processo de inventário de produtos pode ser realizado de maneira permanente ou de maneira periódica. O inventário periódico consiste no sistema em que não existe um controle constante das movimentações dos produtos em estoque. Neste caso, a verificação do estoque é feita através da contagem física, geralmente no final de um determinado período. Já o inventário periódico é realizado um controle contínuo das entradas e saídas de mercadorias no estoque, sempre mantendo atualizado o saldo final do estoque. Dentre os métodos mais conhecidos temos o preço específico, PEPs, o EPs e a média ponderada móvel. O PEPs é o termo simplificado da expressão primeiro que entra, primeiro que sai. Com base nesse critério, como a expressão mesmo indica, dando baixa na mercadoria da seguinte maneira: o primeiro que entra vai ser o primeiro produto a sair. Desta forma, quando ocorre a venda da mercadoria do estoque, será dado baixa nas primeiras mercadorias que foram adquiridas. O EPs significa último que entra, primeiro que sai, indicando que a última mercadoria que entra no estoque, no momento da venda, será a primeira a dar saída. Este critério é justamente o oposto do PEPs. Cabe destacar ainda que o método de inventário pelo EPs não é admitido para fins de apuração do resultado contábil ou tributário. Já a média ponderada móvel, nós utilizamos um controle de produtos por lotes adquiridos e sim o valor médio de cada unidade em estoque, que pode alterar pela compra de outras unidades por um preço diferente. Assim, o saldo será calculado dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes. Como o nome mesmo diz, é uma média ponderada móvel. Exemplificando, se comprarmos 3 lotes de mercadorias, uma no dia 2 custando R$10 a unidade, o segundo lote no dia 3 custando R$15 a unidade e o último lote no dia 4 custando R$20 cada unidade. Se a gente utilizar o método do PEPs, o primeiro lote a ser baixado no momento da venda será o lote que nós compramos no dia 2, ao custo de R$10 cada, pois o primeiro que entra é o primeiro que sai. Já no EPs, o lote a ser baixado será o do dia 4, ao custo unitário de R$20 cada, pois o último que entra é o primeiro que sai, tá certo? Já na média ponderada móvel, devemos fazer uma média ponderada, como o nome mesmo diz, com a quantidade de mercadorias e o preço de custo. O inventário é realizado com auxílio de fichas de estoque, onde são registradas apenas os valores ao preço de custo. Logo, o preço de venda não deve ser registrado nessas fichas de estoque, apenas são baixadas pelo valor de custo, tá bom? Veja alguns exemplos no capítulo 3 do módulo. As primeiras operações que envolvem os estoques giram em torno das compras e vendas de mercadorias. Contudo, existem algumas situações que alteram essas operações, como as devoluções de compras, de vendas, os eventuais descontos obtidos e concedidos. No caso das devoluções. No caso da devolução de compra ou de venda de mercadoria, pode ocorrer que uma das partes se sente prejudicada pela operação, seja pela mercadoria ter sofrido algum tipo de avaria no transporte, por não corresponder ao pedido, por exemplo. Quando ocorrer esse tipo de devolução, devemos ajustar a ficha de estoque. Outra situação é quando o comprador solicita um abatimento e, neste caso, o retorno da mercadoria ao estoque não existe, não afetando o preço do custo da mercadoria nem o preço de venda. Vamos falar agora dos descontos comerciais. Eles são conhecidos também como descontos incondicionais. São fatos que irão afetar o preço de compra ou de venda. Os descontos comerciais estão vinculados ao momento da transação mercantil, no ato da emissão do documento fiscal, e são concedidos em favor do comprador pelo vendedor, no momento da aquisição, seja pelo volume de compras ou por outra condição especial concedida.
enquanto os descontos financeiros são aqueles que estão associados ao cumprimento de uma condição futura específica, como pagamento no prazo, acordado entre o vendedor e o comprador, quando da realização de um negócio comercial. Geralmente, visa incentivar o pagamento em dia. Não confunda desconto financeiro com desconto comercial. Os descontos financeiros não são computados no custo do produto, por serem contabilizados como receitas financeiras ou não operacionais, enquanto o desconto comercial deve ser apropriado contabilmente ao custo do produto. O desconto financeiro pode ser obtido ou concedido, ok? Veja alguns exemplos de contabilização dessas operações lá no nosso módulo da disciplina. Em relação ao aspecto tributário, eu preciso que você realmente leia com atenção o item 3.3 do módulo, que discute os impostos nas operações com mercadorias e serviços. Aqui eu vou discorrer brevemente sobre alguns aspectos introdutórios, tá certo? Primeiro, é importante saber que os impostos incidem sobre as operações com mercadorias e prestações de serviços. Possuem fato gerador, uma base de cálculo e alíquotas próprias. Sem falar que podem ser da esfera federal, como imposto de renda e a contribuição social, como da esfera estadual, ou ICMS, imposto de circulação de mercadorias, ou da esfera municipal, como imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o caso do ISS. As empresas prestadoras de serviços, em geral, são contribuintes do ISS. Esse imposto é calculado sobre o valor cobrado na prestação de serviço. Geralmente, a alíquota aplicada é de 5%, mas pode diferenciar pela prestação de serviço ou pelo local da realização da prestação de serviço. Já as empresas comerciais são consideradas aquelas que compram e vendem mercadorias, as quais são contribuintes do ICMS. Sobre o valor da venda, devemos calcular o ICMS. Geralmente, a alíquota do ICMS é de 18%, mas também pode variar pelo tipo de produto ou pelo estado, e é lançado na conta de ICMS a recolher. Existe um detalhe muito importante em relação a essas operações, nas compras de mercadorias, tá bom? Quando a empresa é contribuinte na condição de normal no estado, nas compras também existe a incidência desse tributo, que afetará o preço de custo, pois o ICMS é um imposto recuperável. Logo, quando realizado o registro no preço de custo das mercadorias na ficha de estoque, estão lembrados? Estes deverão ser deduzidos do ICMS a recuperar, sendo os mesmos registrados como direito no ativo circulante, na conta ICMS a recuperar ou impostos a recuperar. Ao final de cada mês ou de cada período, a empresa deve confrontar as contas de ICMS a recolher e de ICMS a recuperar para verificar se é devido o recolhimento do mesmo ou não. Outra informação importante, que é o caso da devolução. Quando existe devolução de compras ou de vendas, com incidência do ICMS, o valor do imposto também deve ser devolvido, não esqueça disso. Sobre o imposto de renda, devemos lembrar que existem algumas formas de tributação, seja por opção ou por determinação legal. Ela pode ser simples, lucro presumido, ou lucro real, ou até lucro arbitrário. No caso do lucro real, o imposto de renda pessoa jurídica possui alíquota de 15%, enquanto a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, tem uma alíquota de 9%. Ambas são calculadas sobre o lucro líquido, ou seja, estes tributos são calculados a partir do resultado contábil. Para compreender melhor este conteúdo, analise com atenção o último exercício resolvido no módulo e depois pratique solucionando os outros exercícios sugeridos na disciplina, tá bom? Bem, nessa terceira unidade, o nosso principal objetivo foi aprender um pouco mais sobre as operações com mercadorias. A gente falou um pouquinho do inventário periódico e permanente, alguns fatos que alteram as compras e vendas de mercadorias e também sobre alguns impostos incidentes nessas operações de vendas de mercadorias e de prestação de serviços. O que eu preciso de você? Eu preciso que você estude bastante esses conteúdos. Volto a frisar que a resolução de exercícios é fundamental para que você compreenda e assimile melhor os conteúdos dessa disciplina. A disciplina de Contabilidade Introdutória 1 vai servir de base para todo o seu curso de graduação, tá certo? Então conte comigo, até uma próxima oportunidade. Um abraço da professora Lorena.